O flashback de Kuma chega ao seu fim e tivemos uma das despedidas mais bonitas de One Piece. E Kuma sabia que Luffy era o escolhido para salvar o mundo, mas fala Gaia Luiz aqui para falar do capítulo 1102 de One Piece, um capítulo que demorou para chegar, mas valeu a pena a espera. Então chega de enrolação, deixe seu like e bora pro vídeo. O capítulo começa com Bonnie chegando a uma ilha à procura de Kuma, e vemos que tem marinheiros atrás dela porque ela se tornou fugitiva após o capítulo passado. E aqui tem uma cena bem engraçada que os marinheiros falam que por onde os piratas da Bonnie passam, deixa crianças e velhos feridos. Mas tipo, esses crianças e velhos são marinheiros que a Bonnie usou os poderes dela para manipular a idade. Mas pros outros que não sabem do poder dela, ela tá só sendo uma monstro desalmada mesmo. Foi bem engraçada essa piada. E a gente vê que Kuma realmente estava na ilha onde Bonnie estava, mas ele vai embora e decide não encontrar ela, porque ele não quer colocar ela em risco, e também foi uma das condições que o Saturno impôs sobre ele, que ele nunca mais pode ver a Bonnie. E nisso, a Bonnie fala que além de procurar o Kuma, ela decidiu também ir atrás de Nika. Isso é bom, porque mostra uma motivação a mais pra Bonnie, mostrando que ela realmente conseguiu encontrar Nika, só que não sabe que o Nika é o Luffy. E nisso, a gente vê uma cena do mundo reagindo à primeira recompensa do Luffy de 30 milhões após derrotar o Arlong. E a gente vê o Dragon falando que vai para Logital. E aqui é isso também, porque muita gente acha que o Dragon estava em Logital por coincidência. Mas nesse capítulo meio que mostra que ele sabia que o Luffy iria para Logital e sabia que o Luffy talvez não passava pelo Smoker. É por isso que ele até pergunta pro Sapo quem era que comandava Logital, e o Sapo fala que é o Smoker. Então o Dragon foi meio que ajudar o Luffy, meio que mostra nesse capítulo. E o Kuma achando curioso que os filhos deles viraram piratas. Vemos o Ace se exibindo pro Jinbe, falou que aquele lá é o irmãozinho dele, e o Jinbe incrédulo que o Luffy derrotou o Arlong. A gente vê a Bonnie aprendendo os Abaton e colocando o brinco na bochecha dela, porque ela acha que o Kuma não vai reconhecer ela, já que ela não tem mais aquela pedra de safira, porque ela já foi curada da doença. E nisso a gente vai pra Egghead, vemos o Kuma meio que desconfortável por ver os clones dele, e quem não ficaria, né? Mas ele já muda de assunto e fala pro Vegapunk que Dragon tem um filho, e que esse filho possui poder de borracha e tá desafiando o governo, e falou que lembra muito o Nika. E foi bom revelar isso porque a obra, ela mostra muito que poucos sabem que Nika é verdade, porque Nika, naquele mundo, além de que muitos nem sabem quem é Nika, nunca ouviu falar, outros que já ouviu falar é tudo mito, então não sabe que é verdade ou não. Só poucos realmente, como Gorosei e In, sabe que Nika é de verdade, existe. E foi bom mostrar isso porque aqui mostra que o Kuma, mesmo seguindo as palavras de Nika, pra ele realmente não sabe se realmente existe Nika. Ele não crava que 100% de certeza que Luffy é Nika. E vemos agora, pela visão do Kuma, tudo que rolou em Telebark, o bando não aceitando entregar o Luffy, o Zoro tendo que receber a dor do Luffy. E aqui tem algo interessante que o Kuma fala que aquela dor que o Zoro tá prestes a tomar poderia derrubar até ele. E pra mim, eu acho que Kuma aguentaria aquela dor do Luffy, já que ele aguenta a dor de várias pessoas durante anos, toda semana tomando. Então ele tem uma resistência incrível, Kuma, mas é só especulação. E nisso vemos Kuma indo para Sabaody e sendo convocado para Marineford para lutar contra o Barba Branca na Guerra dos Melhores. Mas vemos o Kuma observando a Bonnie lá naquela cena de introdução dos Supernovas, onde mostra ela no restaurante comendo pizza, e que mostra que ele estava lá observando ela. Mas enquanto o Kuma estava indo embora, ele escuta que alguém bateu em um Tenryubito e acha estranho, porque todos sabem que os Tenryubitos são deuses no mundo de One Piece, e também que o QG da marinha fica do lado de Sabaody, então é praticamente pedir para ser pego pela marinha. E nisso, Kuma vê que quem bateu no Tenryubito foi o Luffy e seu bando para salvar um Homem-Peixe, e fala que ninguém nunca fez isso em centenas de anos. E vemos que por conta disso, o Kuma decide ajudar o Luffy e falou que essa vai ser a última contribuição dele pro mundo, e deposita toda sua fé na Bonnie e no Luffy. E tivemos que ver a cena sofrida de novo do Luffy chorando, falando que não conseguiu salvar nenhum companheiro dele. Mas vemos que o Kuma só mostrou pro Luffy que eles não estavam prontos ainda pro novo mundo, e realmente não estavam. E ele termina falando que o Luffy um dia vai salvar o mundo. E a cena mostrando esse quadro, mostrando Sabaody, é um paralelo escrachado da última cena de Sabaody, que é mostrando Sabaody e falando que o bando do Luffy foi derrotado. E aqui é o contrário, mostrando que o bando do Luffy foi salvo, mostrando que realmente aquilo não
não foi uma derrota, foi uma salvação. E eu acho muito legal isso do Oda mostrar todas as coisas ruins que o Kuma fez, mas na visão do Kuma sendo algo bom, que ele realmente pensava em ajudar os outros. A gente volta pra Egghead e vemos o Vegapunk conversando com Saturno, e Saturno pede para o Vegapunk criar um botão de autodestruição para colocar no Kuma, porque caso nenhum dos Goroseis estejam presentes para parar o Kuma e alguém peça para o Kuma se rebelar, para o Vegapunk ou algum outro soldado, tem alguma coisa para conter o Kuma, caso não esteja nenhum Gorosei presente. E nisso, o Vegapunk ele tenta barganhar ao máximo para tentar deixar o mínimo do mínimo de consciência do Kuma para que ele possa viver. Mas o Saturno, como não liga pra nada, ele quer que o Kuma deixe de ter vontade própria. E rapaz, a cada capítulo que se passa, Oda tá fazendo a gente ter raiva desse Saturno. E isso é bom, porque mostra que Saturno tá sendo um bom vilão, tá sendo construído como um bom vilão. Pra quando acontecer um acerto de contas, seja muito satisfatório pra gente que tá lendo. E essa conversa que o Vegapunk tá tendo com Saturno sobre um botão de autodestruição, com certeza vai ser usado agora no final do arco de Egghead. Oda não jogaria essa informação à toa. Eu tenho certeza que o Vegapunk irá ativar esse botão caso o Kuma esteja perto do Saturno. E sim, quem vai ser explodido vai ser o Saturno. Pode cravar essa teoria e me cobrar depois. E nisso a gente vê a última conversa entre Kuma e Vegapunk. E o Vegapunk fala que foi divertido os últimos 2 anos com Kuma e que após ele perder a personalidade, a primeira ordem que vai ser programada para ele vai ser lutar contra o Barba Branca. E nisso, Kuma pede pro Vegapunk que após a guerra coloque pro Kuma proteger o Sunny até onde o Chapéu de Palha voltar, porque ele quer fazer uma última contribuição ao bando, já que ele não vai conseguir mais ver os passos do bando de agora em diante. E ele continua falando que Nika, mesmo sendo criado para ser um mito, ele acredita que pode haver um guerreiro capaz de trazer alegria e sorriso para as pessoas. E ele acredita que essa pessoa é o Luffy. E nisso até o Vegapunk brinca falando que um revolucionário depositando toda a fé dele em um pirata é a mesma coisa de apostar em um cavalo às cegas. E rapaz, ver o Kuma depositando tudo sem ter nenhuma relação com o Luffy, sem não ter nenhum contato com o Luffy, é algo bonito de ver, mostra que o Luffy é único. Porque todos que o Luffy salva, no começo, não acreditava tanto no Luffy. Começou a acreditar 100% no Luffy quando viu o Luffy lutando por aquilo que acredita. Mas o Kuma, ele acreditou no Luffy desde o primeiro momento que viu no Luffy. O Luffy faz coisas que ninguém nunca fez em vários anos. E para algumas pessoas pode ser imprudência, pode ser burrice o que o Luffy faz. Para o Kuma é esperança. A esperança de ver um mundo melhor. O mundo que ele queria estar vivendo com seus pais, com a Guine, até mesmo com a Bonnie. E chegamos em uma das melhores páginas de todo One Piece, uma das páginas mais bonitas de One Piece, que é o Kuma, ele correndo em toda a sua trajetória de vida enquanto lembra da sua história. Vemos o Kuma criança, lembrando de seus pais e do Ivankov. O Kuma adolescente, lembrando do Dragon e da Guine. O Kuma já adulto, lembrando da Bonnie e da Guine. E vemos o Kuma atual, lembrando que conseguiu salvar a Bonnie. E vimos o Kuma agradecendo a isso. E mesmo morrendo, ele conseguiu salvar a Bonnie. Essa página no anime vai ser tão foda e deve ser tão emocionante também no anime que, rapaz... E essa cena do Kuma correndo e mostrando a trajetória dele me lembrou muito a abertura 16 de Naruto, que é o Naruto criança correndo e ficando mais velho ao longo da jornada, até chegar no estado atual dele. E nisso chegamos na cena mais triste desse capítulo, uma cena que realmente me pegou de jeito, me fez até ficar emocionado, que foi o Vegapunk pronto para abaixar a alavanca para tirar toda a personalidade do Kuma, o Vegapunk chorando horrores, falando que o Kuma é um herói, que todos vão ficar tristes quando o Kuma se for. E nisso o Kuma pede o último favor ao Vegapunk. E a gente vê todos em Egghead rezando pro Kuma, até o Sentomaru com aquela iluminação que tava na igreja do Kuma, quando ele viu a Guine morta. E nisso o Vegapunk de joelhos, com a máquina ativada, e chorando sem parar. E nisso, vimos o último pedido que o Kuma fez pro Vegapunk, que caso ele encontre a Bonnie, deseje pra ela um feliz 10º aniversário. Assim, finalizando o flashback e voltando pra Bonnie chorando enquanto as memórias do Kuma somem. Assim finalizando o capítulo. Rapaz, sério, como que alguém fala que não gostou desse flashback? O Oda começou ele incrivelmente bom e terminou ele perfeitamente incrível. O Kuma, que a gente dava nada pra ele, e tornar tipo um dos melhores personagens da obra, foi muito bom acompanhar esse flashback. Agora é esperar o 1103 e voltar para o presente. Ou não. Que o capítulo termina mostrando a Bonnie chorando antes da marinha chegar e na noite anterior da invasão. Então o Oda pode pegar o 1103 para mostrar
o que aconteceu com a York, como ela foi capturada, ou como eles conseguiram derrotar os Seraphins, mostrando tudo aquilo que deixa em off. Aí sim, depois, lá no 1104, o Oda voltar pro presente, onde está o Saturno, o Kizaru, o Luffy, todo o resto. Mas o Oda também pode só voltar pro Saturno e seguir o baile. O Oda é bem imprevisível em horas como essas. Mas e vocês? O que acharam do capítulo? E do flashback ao todo? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo ficou por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. E se inscrever no canal, que me ajuda muito. Vocês esse ano foram incríveis. Mostraram que estão gostando do conteúdo do canal. Só tenho a agradecer a vocês. E 2024 vamos com tudo. Mais conteúdo. Vamos fazer o canal crescer mais e mais. Mas ative o sininho também para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.